Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu senti uma mudança no jeito dela alguns dias antes do nosso casamento. Claro que fiquei preocupado, né? Pelo fato de ser divorciado, já ter tido um casamento da igreja, tivemos de fazer a cerimônia num restaurante. Mas isso era só um detalhe. Até porque a Karina ia usar vestido de noiva, do mesmo jeito. Teria um pastor para celebrar a nossa união. E eu confesso que estava bem ansioso. Problema é que, faltando apenas 3 dias, ela começou a agir de um modo estranho. Não sei, não parecia feliz. Naturalmente fui lá conversar com ela, né? Saber se estava acontecendo alguma coisa. Mas ela só fez aquela cara assim e balançou a cabeça dizendo que não era nada. Mas, quer saber de uma coisa? Eu não acreditei. Na verdade, até a mãe dela tinha notado aquela mudança. Tanto que ela veio conversar comigo. E entre uma coisa e outra, disse aquelas palavras, mas eu acho que foi mais para me tranquilizar. Ela deve estar ansiosa por conta do casamento, Diego. Normal, viu? Agora, eu também fiquei assim quando me casei. Quem sabe realmente fosse isso? Foi o que eu pensei na hora. Se eu, que já tinha me casado, já estava me sentindo nervoso, imagine ela então, né? Bom, de qualquer maneira, quando chegou no sábado, na hora da cerimônia, todos os convidados já presentes ali, naquele espaço reservado no restaurante, ela se atrasou muito mais do que as noivas costumam se atrasar. Olha, fiquei pensando um monte de bobagem. Cheguei a pensar que ela até tivesse desistido do casamento. Até porque notei um movimento diferente, uma certa agitação no meio da família dela, como se estivesse acontecendo alguma coisa que eu não sabia. Olha, acho até que se estivéssemos casando na igreja, o padre teria cancelado. Tudo por conta da demora da noiva. Repito, foi um exagero. De todo modo, apesar de tudo, por meu alívio, no último instante ela apareceu. Meu coração quase saltou pela boca quando a vi. Não só pela emoção, mas também pelo susto, né? Só que eu estranhei. Quer dizer, estranhei em termos. A cara dela continuava sendo a cara de quem não estava feliz. Nem parecia que era o dia do seu casamento. Ao contrário de mim, que estava com um sorriso na orelha. Ela não sorriu em nenhum momento. Para se ter uma ideia, até o pastor percebeu. Perguntou se estava tudo bem, se ela estava sentindo alguma coisa. Ela deu uma olhada para mim e nessa hora senti até uma moleza no corpo. Depois olhou para o pastor e confirmou que estava tudo bem. Fiquei aliviado, quer dizer, meio aliviado, né? Porque era visível que tinha alguma coisa errada. Antes do pastor prosseguir, inclusive eu perguntei: você está se sentindo bem mesmo? Tá com uma carinha tão esquisita. Se tiver alguma coisa, fala. Foi nessa hora que ele esboçou um sorrisinho, mas sabe aquele sorriso forçado? E falou aquilo: é só uma dorzinha no estômago, logo passa. Em resumo, o pastor celebrou o casamento e nos declarou marido e mulher. Quando fui beijá-la, ela nem se mexeu, pelo menos sua boca não se mexeu. Parecia até que eu estava beijando uma estátua. Olha, podia até não ter nada a ver. Podia ser mesmo uma dorzinha no estômago. Mas fiquei muito pensativo. E mais do que pensativo, fiquei inseguro.
Depois, antes do jantar, quando a gente foi receber os cumprimentos ali dos convidados, ela não desfez aquela cara esquisita. Até tentava, assim, dar um sorrisinho quando alguém ia cumprimentar, mas a gente percebe, né, quando a pessoa está sorrindo forçada. E depois do jantar, alegando aquela dor no estômago, ela pediu para irmos embora. Olha, a gente quase nem aproveitou a festa. Para não dizer que não aproveitou nada. Todo mundo pensou que a gente estava indo embora porque queríamos ficar sozinhos num quarto. Eu até queria, claro, mas a verdade não era bem essa. Fomos embora porque ela não estava a fim de ficar. Mas também não estava a fim de ir pro quarto. Tanto que nem fizemos amor naquela nossa primeira noite. Chegamos, ela disse que ia tomar um remédio para dor, aí depois se deitou, virou pro lado e dormiu. Eu até tentei encostar nela, só que senti ela se retraindo na mesma hora. No dia seguinte, a mesma coisa. Na verdade, parecia que estava ainda pior. Optamos por não viajar na nossa lua de mel. Até porque tivemos um gasto bem grande com a reforma do nosso apartamento. Móveis novos, a festa, enfim. Somente depois de 3 dias, fomos consumar o nosso casamento mesmo. Teve uma hora, isso durante aquela nossa primeira vez, depois do casamento, que eu abri os olhos e percebi que ela não estava assim, sintonizada. A impressão que deu era de que ela não via a hora de eu terminar de uma vez e deixá-la quieta no seu canto. Olha, nunca fizemos amor de um jeito tão frio. E é claro que eu fiquei ainda mais preocupado. Até porque nem parecia a Karina que estava comigo. No final de semana, ela passou o sábado todo na casa da mãe. E acho até que se eu não tivesse ido buscá-la, teria dormindo por lá. Até que no domingo, acordei 7 horas e ela não estava na cama. Levantei e ela estava no sofá, sentada, olhando para o nada. Sabe a pessoa assim quando está pensativa? Me aproximei, tentei lhe dar um beijo, mas ela não recebeu muito bem. Já meio irritado até, perguntei o que estava acontecendo. Ela então me encarou e deu aquele suspiro longo e falou aquela frase mortal: a gente está precisando conversar, Diego. Mas conversar sobre o quê? Você vai me contar o que está acontecendo? Sabe o que é? É que é difícil dizer isso, mas eu acho que a gente se precipitou. Na verdade, eu me precipitei. Se precipitou? Mas como assim? Tá querendo dizer o que com isso? Que a gente se precipitou, só isso. Mas em relação ao quê? Você tá falando do casamento? Ela só balançou a cabeça, concordando, me fazendo sentir aquela espécie de torpor. Acho que tudo foi um erro. Um erro? Mas do que você está falando, Karina? Tá dizendo isso por quê? Diego, me desculpe, é que eu acho que eu me enganei. O que eu sentia por você era uma coisa boa, tudo, mas não era para casar. Tá entendendo? E também parece que alguma coisa mudou aqui em mim, eu não sei explicar. Mas, Karina, só agora que você me... Você se deu conta só agora? Esperou a gente se casar? Você não pode estar falando sério. Eu queria ter conversado com você antes, mas... sei lá, eu não consegui, fiquei com pena. Não queria te desapontar.
Como é que a gente ia cancelar tudo assim em cima da hora? Olha, eu fiquei olhando para a cara dessa mulher sem acreditar. Aquilo não podia ser verdade, porque... Meu Deus, fazia uma semana que estávamos casados. Ela ainda falou outras coisas. E a cada palavra, eu ia me encolhendo. Mais de uma vez pediu desculpa. Mas acabou dizendo que isso me deixou acabado. Acabou dizendo que não queria mais ficar comigo. E arrumar suas coisas e voltar lá para a casa da mãe. Sua mãe, inclusive, já estava sabendo dessa sua decisão. Olha, só podia ser um pesadelo. Meu Deus, essa mulher esperou a gente se casar para se dar conta que não sentia nada por mim? Que o que sentia não era assim uma coisa tão forte? Para chegar no casamento? Por que não falou antes? Olha, eu me senti como se fosse um palhaço. Ao mesmo tempo, sabe, eu não queria perdê-la. Por isso, acabei me humilhando, fazendo de tudo para tentar fazê-la voltar atrás. Detalhe, ela ainda não tinha levado suas coisas todas ali para nossa casa. Pelo jeito, já estava mesmo com a intenção de separação. E se fosse assim, realmente, meu Deus, por que se casou? Sabe, não dava para entender. Seria tão mais fácil cancelar tudo antes do casamento? Claro que não seria uma coisa fácil, mas aconteceu o casamento. Sabe, a gente ir pro nosso apartamento que a gente tinha reformado. Coisa de semanas e semanas de planejamento. Para a pessoa, depois de uma semana, chegar à conclusão de que tinha errado. De que tinha se precipitado. Fiz de tudo para tentar dissuadi-la daquela decisão. Chegou num ponto que ela nem queria mais conversar comigo. Sabia que eu ia bater na mesma tecla. Foi um dos piores períodos que eu já atravessei em toda a minha vida. Nem quando me separei da minha primeira esposa, sofri tanto. Comecei a pensar que tinha alguma coisa de errado comigo. Porque convenhamos, 2 casamentos, 2 separações. Antes daquela última semana, sabe, pelo menos essa era a minha impressão, estava tudo bem. Ela parecia feliz. Só que de repente mudou. E isso quando faltavam alguns dias. E depois disso, só piorou. 3 semanas depois, ela tinha voltado lá para a casa da mãe. Eu a procurei no seu serviço no fim do dia. Fiquei esperando no carro, ali do outro lado da rua. Só que, pro meu espanto, quando ela saiu, acabou entrando num outro carro que estava estacionado ali na frente. Eu ainda consegui sair do carro antes que o outro arrancasse e me aproximei. Imagine o susto dela quando me viu ali do seu lado. Quem estava ao volante era um homem, um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu já tinha até pensado nisso, foi de que a explicação para a mudança dela estava ali. Sabe, senti aquela moleza nas pernas quando olhei para o cara e ele olhou para mim. Bati no vidro, fiz sinal para que ela baixasse e quando ela fez isso, continuei olhando para ele. Aquele sujeito assim, olhando de cara feia. E perguntei: quem é esse cara, Karina? O que você está fazendo nesse carro? Ela
ficou muito nervosa. E nem era para menos. Até porque estava na cara o que estava acontecendo. Sou um amigo, Diego. Aliás, o que você está fazendo aqui? Eu não acredito que você vai... Falou aquilo. Aí olhou para aquele palhaço ali do seu lado e falou: Henrique, vamos. Tira a gente daqui, por favor. Tira a gente daqui. E foi o que o infame fez. Olha, eu fiquei num estado. Quem é esse cara? Até pensei em entrar no carro e segui-los. Mas naquelas alturas já devia estar longe. Até porque eu fiquei um tempão ali parado com cara de bobo. Até me recobrar. Entrei no carro e tentei ligar para ela. Mas quem disse que ela atendeu? Como também não visualizou as minhas mensagens depois. Chamei o cara de palhaço em pensamento. Só que depois percebi que tinha cometido um engano. Porque se alguém estava fazendo papel de palhaço naquela cena, era eu. Ele estava saindo com outro. Olha, eu até já tinha pensado nisso. Quando ela falou que tinha se enganado, mas me pareceu uma coisa muito longe, porque, meu Deus, até uma semana atrás, antes do casamento, estava tudo bem. Conversei com uma amiga em comum para ver se ela sabia de alguma coisa. E pro meu espanto, ela sabia. E não apenas sabia, como me contou quando eu perguntei. Pensei que você soubesse, Diego. Ela voltou com um ex-namorado que tinha bem antes de te conhecer. Olha, aquilo foi um choque para mim. A menina me falou ainda que a Karina tinha namorado aquele sujeito 4 anos atrás. Que ele tinha terminado com ela porque havia ido embora para o Rio Grande do Sul, mas que tinha voltado não fazia muito tempo e que tinha procurado por ela bem na semana do nosso casamento, porque ficou sabendo que ela ia se casar. Meu Deus, por isso ela mudou daquele jeito, faltando tão pouco para o casamento. Agora estava explicado. Olha, ninguém quer saber da raiva que eu fiquei daquele infeliz. Não tinha nada de ter voltado só para acabar com a minha felicidade. Se bem que, meu Deus, estávamos juntos há tanto tempo. Será que ela era tão apaixonada por esse cara que bastou o cara voltar para terminar tudo comigo? Voltar atrás de um casamento que já tinha acontecido. Fui atrás dela, até porque ela me devia uma explicação. E ela foi grossa comigo ainda por cima. Não tenho nada para te explicar, Diego. Não sou obrigado a ficar com você. Entenda isso. Esquece, tá? Vai viver a tua vida e me deixa viver a minha. Pensa como que eu me senti. Acima de tudo, era muita ingratidão. No sábado, passei a tarde toda bebendo. Enchi a cara. Depois, sei lá o que me deu na cabeça, até porque eu nunca fui de beber. Peguei o carro e fiquei estacionado ali na rua, a uns 20, 30 metros da casa da mãe dela. Levei até uma garrafa comigo e continuei bebendo. Fiquei um tempão parado, até que por volta das 8:30 da noite, o carro daquele lacaio estacionou na frente do portão. Senti aquele calafrio.
E aquela raiva subindo, subindo. Os dois desceram do carro, se deram as mãos e estavam entrando pelo portão. E quer saber? Aquela cena me tirou do sério. Sem raciocinar, levado pelo impulso e pela bebida, liguei o carro e comecei a acelerar. Eles ouviram o barulho da aceleração e se voltaram na minha direção. E eu então pisei mais fundo e arranquei. Não vou mentir, estava com a cabeça tão ruim que a minha vontade era jogar o carro contra o carro daquele ordinário. Fazia um estrago. Só que na hora, sei lá, acho que foi Deus, desviei. Só que como estava pisando fundo, acabei perdendo o controle, subi na calçada, depois voltei para a rua e acabei batendo no outro carro que estava estacionado ali. Pense no estrondo. Eu estava usando o cinto de segurança e, por sorte, não aconteceu nada de mais grave comigo. Só que depois do impacto, o carro não pegou mais. Fiquei ali, batendo na chave e nada. Ela e aquele infeliz continuaram ali fora. Logo a família da Karina saiu para ver o que tinha acontecido, por conta do barulho. Outros vizinhos saíram na janela, e inclusive o dono do carro em que eu tinha batido. E aí a confusão se instalou. Até porque o cara percebeu que eu estava mamado e chamou a polícia. Claro, ficou louco da vida, né? Quando viu o estado em que ficou o carro dele. Naquele momento, juro que nem liguei para isso. Ainda fui lá tentar conversar com a Karina, choramingar. Lembro que ela ainda falou: meu Deus, Diego, olha para você tá bêbado. Por que você fez isso? O vizinho chamou a polícia. Isso não vai acabar bem. Até a mãe dela veio conversar comigo. Naquelas alturas, a rua já estava cheia de gente. Saiu vizinho de tudo que era lado. Até que a viatura chegou. Enfim, não tive como fugir. Como houve um acidente de trânsito, mesmo eu tendo me negado a fazer o teste lá do bafômetro, minha embriaguez era visível, né? De modo que fui conduzido à delegacia. Imagine a minha situação. Me colocaram no camburão e eu fui autuado em flagrante. Sem contar as outras penalidades também. Suspensão da minha carteira, apreensão do carro, tudo isso sem contar que eu tive, claro, de me responsabilizar não só pelo conserto do meu carro, como do carro daquele outro. Depois de cabeça mais fria, só depois é que fui me dar conta da loucura que tinha feito. E tudo por causa de uma mulher. Tudo por nada. Até porque a Karina não ficou nem com pena de mim por conta do que aconteceu. Se o que eu esperava era que ela deixasse daquele infame para voltar para mim, tivesse tirado o cavalo da chuva. Porque foi bem o contrário que aconteceu. Depois de tudo, piorou, né? Aí mesmo é que ela jamais faria isso. Foi um instante de bobeira que me prejudicou demais, inclusive do ponto de vista financeiro. É para se ver o que um amor não correspondido é capaz de fazer com a cabeça de um cara assim como eu. E olha que eu não sou nenhum menino. Pelo menos devia ter a cabeça no lugar para não fazer o que fiz. Tudo isso misturado com despeito, ciúme, bebida, sabe? Juntando tudo,
acabou se transformando numa bomba. Algum tempo já passou. E se eu disser que superei esse episódio, claro que não estaria sendo sincero. Tanto que estou escrevendo essa carta, que é mais para desabafar do que para outro objetivo qualquer. Não a história do carro e as consequências, mas o fato de ter perdido a mulher que eu amava para aquele sujeitinho metido a besta. Aquele cara que estava longe, tinha ido longe, mas teve que voltar e justamente algum tempo antes do meu casamento. Descobriu que ela estava de casamento marcado, foi lá e assobiou do ouvido dela, e até hoje eu não entendo, meu Deus. Essa mulher devia estar muito apaixonada por esse cara. Primeiro o cara foi embora, deixou ela. O tempo passou, a gente namorou. Na verdade, não apenas namorou, marcamos casamento. Aí o sujeito volta e bastou ele voltar para ela voltar para ele também, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, ela desmanchou um casamento comigo para voltar pro cara. Que é isso? Será que é paixão? Será que é loucura? Ou será sem vergonhice mesmo? Por que esse fantasma teve de ressurgir das cinzas justamente na semana do nosso casamento? Por que ele foi procurar a minha noiva e virar a cabeça dela desse jeito? Só não entendo como aquilo que ela sentia por mim pode ter esfriado assim, da noite pro dia. Ou será que não sentia nada? Mas se não sentia nada, por que marcou o casamento? Por que fez planos comigo? Até de filho a gente falava. Será que era tudo da boca para fora? Mas se era, por que aceitou se casar comigo, meu Deus? Bastaria ter terminado tudo antes do sim. Isso é que não dá para entender. Isso é que não me entra na cabeça. Acho que até meu último suspiro eu vou pensar nisso e me perguntar por que essa mulher tomou essa atitude. E quer saber? Eu acho que resposta mesmo eu nunca vou encontrar, porque é uma coisa tão absurda. É tão absurdo, meu Deus. Uma semana de casamento e a mulher me deixa para voltar para um cara que tinha deixado dela e voltou só para tirar a minha mulher de mim.